Olá, estamos aqui de volta na nossa Escola Bíblica Dominical. Tentei um recurso aqui pelo aplicativo, não deu muito certo, mas vamos aí, através agora da transmissão direta. Eu ia compartilhar com vocês a tela do meu slide aqui, mas não foi possível. Deixa aí para uma próxima oportunidade, ok? Nós vamos então estar falando hoje sobre o compromisso com a evangelização. Tá? É um tema bem sugestivo para a época em que estamos vivendo e nós temos aí a oportunidade, de aprender a palavra de Deus e colocar em prática, ok? Vamos lá então. Vamos ler aqui o texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20, que diz assim: finalmente apareceu os 11, estando juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém? Então nós temos aqui a nossa leitura bíblica em classe, nosso texto áureo, tá? Romanos 1,16, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ok? Verdade prática. Nossa verdade prática diz assim: a nossa responsabilidade para a salvação, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, torna-nos servos de todos. Ok? Então, um ponto central aí da nossa lição, tá? A evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Beleza? Dando aí só os tópicos aí que a gente vai estudar. Então, nessa lição, ela tem 3 tópicos, tá? Nós vamos estudar aí, no primeiro tópico, nós vamos falar sobre o Evangelho, nós vamos falar o único Salvador do mundo e uma agência legítima, tá? No tópico 2 da nossa lição, nós vamos estudar Jesus morreu, para salvar todos os seres humanos. Vamos falar da nossa teologia, por quem Jesus morreu, tá? E a expiação limitada e expiação ilimitada. A gente vai ver o que é isso, ok? No tópico 3, nós vamos ver a evangelização local e transcultural. Tá? Vai falar sobre evangelização, as missões e o desafio de hoje, ok? Uma boa aula aí para você, em nome de Jesus. Nossa introdução. Vamos lá. Você que tem a revista da Escola Dominical pode acompanhar aí, ok? A introdução diz assim: a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do Evangelho de um mundo que perece por causa do pecado. Então, logo de primeira mão, que nós já estamos aprendendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma agência do reino de Deus. Tá?
Nós estudamos numa matéria sobre missiologia que existem as missões urbanas e as missões transculturais. E as missões transculturais é aquela missão que é realizada fora da nossa cultura, geralmente em outro país, um outro costume. E para que o missionário, né, ele chegue até lá, é preciso passar por uma agência missionária, porque a agência missionária vai o preparar, né, para o costume daquela região, o idioma, né, enfim, vai ser preparado por todas, né, as possibilidades que ele vai encontrar lá numa nova cultura que não é a dele. Então, quando se fala de agência missionária, fala de algo de um órgão, né, que prepara pessoas para determinado fim. Quando nós lemos que a Igreja do Senhor ela é uma agência do Reino de Deus, então a igreja tem esse papel de preparar pessoas para a obra da evangelização. Então, se a nossa igreja, ou se a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela não está cumprindo esse papel de preparar pessoas, né, para a obra da evangelização, alguma coisa deve estar errada, né? Porque estamos aprendendo aqui que a igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus, né, para levar a mensagem do evangelho ao mundo que perece, tá, por causa do pecado. Então, que fique claro para nós aqui que a igreja ela tem vários papéis na sociedade. E a mais importante delas é preparar pessoas, tá, para a pregação do evangelho. Tá, ok? Quando nós pregamos o evangelho, nós estamos dando então continuidade na obra que Jesus começou. Tá? Quando a igreja evangeliza, quando a igreja prega o evangelho, ela está dando continuidade na obra que Jesus começou. Ok? Uma vez deixando de pregar o evangelho, uma vez deixando de executar essa ordem, então nós deixamos de ser, né, a igreja do Senhor Jesus Cristo, estamos descumprindo uma ordem do Senhor. Na introdução ainda, isso aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Ok? Surgir alguma pergunta aí, no final havendo possibilidade, a gente responde. Ok? Então vamos lá para o nosso tópico 1 da nossa lição, que vai dizer o seguinte: a evangelização como prioridade. Tá? É muito importante falar sobre isso, irmãos. Quando a gente fala da obra da evangelização, a gente fala da grande comissão. Pastor, o que é a grande comissão? A grande comissão é o ide de Jesus e pregar o evangelho a toda criatura. Essa deve ser a obra primária da igreja, a obra principal da igreja. Como eu disse, a igreja ela serve para várias funções aqui na terra, na sociedade, mas a principal missão da igreja tem que ser a obra da evangelização. Tá, ok? Então isso tem que ser uma prioridade. Tá? Então o evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. E aqui então a gente vê o quanto de nossa responsabilidade anunciar o evangelho, porque aqui está dizendo que é uma questão de vida ou morte. E um texto que eu gosto de ilustrar, né, essa questão da necessidade de levar uma mensagem de salvação, quando a gente olha lá o livro de Esther, tá, que eu vou tentar resumir aqui, porque o texto é extenso, mas todos nós sabemos que o primeiro-ministro ali, chamado Amã, ele intentou aí, na verdade, acabar com a raça dos judeus. Ele conseguiu fazer com que o rei assinasse um decreto para que fossem exterminados da face da terra todos os judeus. Tá? Então se assinou um decreto e agora saiu então esse anunciado que em determinada data os judeus iam ser exterminados da face da terra. E fato interessante é que a rainha Esther, né, estou resumindo, ela conseguiu reverter essa situação. Então foi assinado um outro decreto, tá, que agora teria que ser passado pelos judeus. Mas o reino ali eram de 127 províncias, eram 127 estados, se podemos dizer assim,
em que agora, quando os judeus receberam a notícia que havia um tempo determinado para eles morrerem, pensa numa tristeza, na angústia de coração, tá? Eles estavam vivendo diante de uma situação sabendo que tinha um dia marcado para morrer, tá ok? E então, quando saiu um outro decreto, agora os mensageiros tinham que se empenhar, tá? Para levar essa mensagem, essa boa notícia, tá? Levar essa mensagem para os judeus que havia sido assinado um outro decreto que eles poderiam, né, ser livres daquela situação. Agora pensa na situação, então, os mensageiros tinham que colocar esforços aí, né, para em 120 províncias anunciar uma boa notícia. E pensando aqui que naquela época não tinha meios de comunicação como temos hoje, tá? Não havia internet, não havia carro, não havia avião, não havia trem. As mensagens para 127 províncias tinham que ser feitas a cavalo, né? Então, pensa que o quanto eles tinham que ser rápido, o quanto que eles tinham que ser dedicados para levar essa mensagem de esperança para os judeus. Aí você pode me perguntar, pastor, o que tem que haver isso, né, com a obra da evangelização? Eu quero dizer que há uma sentença, né, de morte para aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Tá? E muitas dessas pessoas nem sabem ainda que sobre a vida dela há uma sentença de morte, certo? A morte eterna, né? Então a única condição de nós sermos libertos da morte eterna é o quê? Com a mensagem do Evangelho, a boa notícia da salvação. Então, eu estou falando aqui que o Evangelho não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Então eu tenho que entender isso e saber que se eu anunciar o Evangelho para outras pessoas, eu estou livrando uma pessoa da morte eterna. Eu estou livrando uma pessoa do inferno. Quando eu deixo de anunciar o Evangelho de Cristo, quando eu deixo de pregar as boas novas de Cristo, então eu estou facilitando, né, o caminho de algumas pessoas para o inferno. Então, gente, isso aqui é muito sério. Tá? O primeiro tópico aqui da nossa lição já começa assim, bem pesado, né? É uma obrigação, caso de vida ou morte, ok? Vamos lá. Tá aqui o Maurício, né? Pastor Maurício está assistindo. Aí, a paz do Senhor, Maurício, Deus abençoe sua vida aí. Amém, varão? Vamos lá. O Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas novas, tá? Boas notícias, notícias alvissareiras. Então, isso que quer dizer Evangelho. Quando nós falamos que nós devemos pregar o Evangelho, nós temos que pregar boas novas, boas notícias, né? Notícias alvissareiras. A mensagem de Cristo que salva o pecador. É a mensagem de Cristo que salva o pecador, tá ok? Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Então não existe outro caminho que leve à salvação. Embora se ensine por aí, né, alguns pensamentos filosóficos aí que diz que todos os caminhos levam a Deus, né? Essa é uma mentira de Satanás. Só existe um caminho que conduz à vida, só existe um caminho que conduz à salvação, e esse caminho é Jesus. João, né, 3,16, né, o texto áureo da Bíblia, vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não existe salvação fora de Jesus, ok? Só por meio do Evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa bendita de Jesus, ok? Vamos prosseguindo aí. O único Salvador do mundo, tá? O Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, né, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha só que interessante. Aqui nós temos, né, um texto daquela mulher que foi pega, né, no ato de adultério, e na lei de Moisés dizia que a pessoa pega no ato de adultério, ela tinha que ser morta apedrejada, né?
Então trouxeram ali naquele momento para Jesus uma mulher que foi pega no ato de adultério. E disseram para o Senhor Jesus da seguinte forma: olha, Senhor, essa mulher foi pega em adultério e na lei de Moisés está escrito que ela deve ser morta, apedrejada. Certo? E então Jesus agacha ali no chão, né, começa a escrever na terra e fala assim: aquele que não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Tá? Então cada um começou a sair e não ficou mais ninguém ali. Jesus olha então para aquela mulher e pergunta: mulher, cadê os teus acusadores? Que foram todos embora. Então Jesus falou assim: vai e não peque mais. Então nós estamos vendo aqui que o Evangelho são boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados da pessoa. Tá? Então esse Evangelho ele salva, tá? E ele também faz com que a pessoa seja liberta aí dos seus pecados. Ok? Vamos lá, caminhando aí. O único Salvador do mundo. Tá? A pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa, porque não existe salvação sem Jesus, né? Como eu já até disse aqui no começo. Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Então, visto que não há salvação fora de Jesus Cristo, tá? A necessidade é urgente, irmãos. Tá? Isso mostra a grande responsabilidade de evangelização local e mundial. Então, a nossa missão aí é dupla, né? Trabalhar na nossa localidade, onde pertencemos, mas também pensar em uma missão mundial. Tá? O mundo carece de Jesus, o mundo... Existem aí os lugares chamados, né, Janela 10x40, são países que ainda não entrou o Evangelho, então há muito que se fazer ainda, né, pela nação, pelo mundo, tá ok? Então, você que me assiste aí, né, e que tem um desejo, né, no coração de ganhar almas para o reino de Cristo, não deixe essa chama esfriar dentro de você, ok? É urgente essa necessidade e nós precisamos nos colocar à disposição de Deus para que esse trabalho seja realizado em nome de Jesus, ok? Então, a pregação do Evangelho é uma necessidade. Vamos lá. Prosseguindo aí. O tópico 3 aqui, né? Uma agência legítima. O Senhor Jesus constitui a igreja como única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar essas boas novas de salvação. Então, é necessário, pois, a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Gente, isso aqui é muito, muito interessante, tá? Já falei aqui no início que a igreja do Senhor é uma agência legítima, né, da evangelização. Então, é necessário, pois, que a mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. É muito comum nos dias de hoje, irmãos, falar em missões e evangelização, e algumas igrejas têm um culto de missões. Então, só se fala de missões às vezes, né? Às vezes as igrejas têm um culto de missões uma vez por mês, né? E às vezes só se fala de missões uma vez por mês, né? Que aí vai falar de missões, vai trazer para a igreja um conhecimento do campo missionário, como é que anda a obra, mas uma vez por mês acho que é muito, né? É pouco, né? Pela necessidade urgente da obra do Senhor, tá? E é preciso uma mobilização de toda a igreja. Então, quando se tem um departamento missionário na igreja, então tudo que se fala a respeito de missões, de evangelismo, destina-se só ao grupo de missões. Parece que os outros departamentos, né, não precisam se envolver com isso. Então, toda a igreja ela precisa ser mobilizada. Todos os departamentos da igreja, existentes na igreja, ela tem que estar ligada com missões. Tá? O novo convertido aceitou Jesus
começou a ir para a igreja agora, ele já tem que ser treinado, moldado em saber que ele está se alistando, né, no exército para a obra da evangelização. Então, que possamos prestar atenção nisso, tá, irmãos? É necessário, pois, a mobilização de toda a igreja, todos os crentes em Cristo. Isso não é papel só do pastor, dos obreiros. Tem pessoas que pensam, né, que a evangelização não é a minha obrigação. Isso aí é obra do pastor, é obra dos obreiros da igreja. Não. Toda a igreja, tá? Todos os membros da igreja, tendo cargo ou não, né, ele precisa estar envolvido na obra missionária. Até porque nós temos ensinado que há 3 maneiras de se fazer a obra missionária, né? Você pode orar pelos missionários, você orando pelos missionários, intercedendo com fervor pelos missionários, você está fazendo a obra missionária, tá? Você pode ir, você pode estar disposto a ir, né, ao campo missionário, e você também pode contribuir com a obra missionária. Então existem vários meios de fazer missões. Nós temos que estar envolvido com isso, seja orando, seja indo, ou seja contribuindo com a obra, precisamos estar envolvidos. Toda a igreja. Amém? Glória a Deus por isso. Nós temos aí vários irmãos aí participando, né? Glória a Deus. Está aqui conosco o pastor Maurício. Glória a Deus. Meu amigo Cláudio, né? Deus abençoe sua vida, Cláudio. Deus tem uma obra na sua vida aí, rapaz. Em nome de Jesus. Amém? Pastor Ricardo Gomes está conosco aí também. Glória a Deus. Vamos lá prosseguir então. Os irmãos que estão me assistindo aí, os pastores aí, pastor Ricardo, pastor Maurício, quiser fazer uma colocação aí, quiser fazer um comentário, fique à vontade aí, tá, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá então. Uma agência legítima. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Nós temos ouvido falar muito sobre a igreja primitiva, certo? E a Bíblia vai nos dizer que cada dia acrescentava o Senhor aqueles que haviam de ser salvos. É isso que a Bíblia diz? Eles permaneciam unidos na oração, no partir do pão, na comunhão, né? E cada dia o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Então a pergunta o que fazia com que a igreja primitiva ela crescia todo dia? É porque havia, tá, um temor no coração dos cristãos, certo? E um forte desejo de pregar a palavra. Tá? Então, cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Tá? Eles eram fervorosos, né? Eles eram fervorosos e havia esse desejo no coração deles de ganhar outras pessoas para Cristo. Então, a igreja crescia. Por quê? Porque havia esse interesse, havia essa disposição, né, para ganhar almas para o reino de Deus. Então, se hoje nós queremos um crescimento da igreja, né, se hoje queremos ver um crescimento da igreja, não tem outro caminho a não ser a obra da evangelização. Tá? Bem verdade que estamos passando por um momento difícil de pandemia, que se torna difícil até pregar, né, fazer um culto ao ar livre, como, né, a gente costuma fazer aí um grande evento missionário, mas ainda se tem jeito de pregar o evangelho, tá ok? Eu tenho dito aí no curso que eu dou para os irmãos sobre criarmos estratégias, né, para a obra da evangelização. Os pais da igreja, os chamados os pais das missões, foram homens que tiveram estratégias dadas pelo próprio Deus na sua época para ganhar almas para Cristo. Então nós temos que pedir para Deus estratégia, né? O pastor Maurício está dizendo assim, era um coração em chamas, né?
incendiando outros corações. O testemunho pessoal é muito importante. O pastor Maurício está destacando aqui, né, que eram corações em chamas, incendiando os outros corações. Isso é uma verdade, pastor Maurício, porque eu costumo dizer que o fato de pregar o evangelho, de ser um evangelista, contagia as pessoas, tá? Então, nós precisamos executar isso, tá? Isso contagia as pessoas. Mas só farão isso aquele cujo coração arde, né? Como o pastor está dizendo aqui, arde no coração essa chama. E se tem uma coisa que o inimigo tem tentado fazer nos dias de hoje, irmãos, é o quê? É tentar apagar essa chama no coração do crente. É tentar tirar este amor pelas almas perdidas do coração do crente. Então, a luta é muito grande, ok? Então, a igreja primitiva, ela crescia porque cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas, tá? Eu lembro aqui de alguns homens, né? Na Bíblia, na Bíblia não, na história aí, né? Alguns pregadores, alguns evangelistas, eu não vou me lembrar o nome deles agora, de todos eles, mas, por exemplo, David Pong Cho, o pastor da igreja da Coreia do Sul, ele pediu para Deus 1000 almas por ano. Dá para acreditar num negócio desse? Ele pediu 1000 almas por ano. E o Senhor deu a ele 1000 almas por ano. Pesquisa aí a biografia aí do pastor David Pong Cho, você vai ver. Depois ele disse para Deus o seguinte: olha Deus, eu quero 1000 almas por mês. Eu quero 1000 almas por mês. E o Senhor lhe deu. Então veja bem que eu não vou lembrar os nomes deles agora, mas talvez eu lembre da frase com que eles deixaram. Um disse: dai-me alma, Senhor, senão eu morro. Então, só se fala isso uma pessoa que arde no seu coração a chama pelas almas perdidas. Então, isso é muito sério. Tem um testemunho também de um missionário, que aceitou a Cristo como Salvador e ele entendeu, o processo da chamada missionária e ele comprou um caixão. Comprou um caixão e deixou em cima do guarda-roupa dele. E a mãe dele ficou assustada com aquilo, chamou o pastor da igreja e disse: pastor, meu filho ficou louco da cabeça. Ele começou a ir para a igreja agora, comprou o caixão, colocou em cima do guarda-roupa dele. Aí o pastor achou estranho aquela atitude, foi conversar com um jovem, que estava acontecendo por aquela atitude. E aí ele falou assim: olha, Deus, ou o Senhor me dá almas, ou então tire a minha vida. Ele não se conformava em levar uma vida sem ganhar uma alma para Cristo. Obrigado. Correto? Então, eu estou citando o exemplo aqui de pessoas que ardia no seu coração, um desejo pelas almas perdidas, de ganhar almas para Cristo, ok? Existem várias outras frases aí de grandes evangelistas que surgiram no decorrer da caminhada cristã, mas quantas almas você tem pedido para Deus por mês? Quantas almas você tem pedido para Deus por ano? Ou seja, quanto tempo você tem de crente? Uns têm muitos anos, Então, quantas almas você já ganhou para Cristo? Isso é importante, gente. Quantas pessoas você já levou aos pés de Cristo, ao conhecimento do Senhor Jesus? Quantas pessoas que você já ganhou para Cristo e viu essa pessoa crescendo no ministério, Passou ali pelas águas do batismo, se ingressou na igreja, começou a fazer parte dos grupos, Aí o pastor Maurício me ajudou aí, o William Carey, grande missionário na Índia. É muito interessante esse missionário, mano, que ele foi influenciado, o William Carey, ele foi influenciado pelo movimento dos morávios. Os morávios, quem estuda missões, já um dia ouviu falar sobre o movimento dos morávios. Os morávios, o William Carey, aqui, o pai de missões, ele foi influenciado, pela a história aqui dos moravianos. E os morávios era o seguinte: alguns jovens moravianos, eles pediram para ir numa ilha que tinha mais de 2000 pessoas naquela ilha que nunca ouviram falar de Jesus.
O Maurício está dizendo que ele traduziu a Bíblia em 11 idiomas para pregar o Evangelho na língua nativa. É um outro desafio, né, irmãos? Se der tempo, a gente fala. É um desafio enviar pessoas para a obra missionária. Tá? Hoje é difícil achar alguém, tá, okay, que queira, que esteja disposto. E o outro desafio maior ainda é encontrar pessoas inteligentes, como esse camarada aqui, que possa traduzir a Bíblia na linguagem, né? Eu li esse dia vários, eu não sei quantos mil dialetos existem, né, no mundo. Então é difícil achar, né, uma pessoa que deixa ser usada por Deus para ser um intérprete das Escrituras para esses povos aí que precisam ser alcançados. É um grande desafio. Valeu, Maurício, pela ajuda aí. Muito obrigado. Assim fica fácil da aula. Glória a Deus. Então eu estava falando do movimento moraviano. Então esses jovens, eles entraram em contato com o líder lá daquela ilha e pediu para que se eles podiam pregar o evangelho lá para salvar aquelas pessoas. E então o líder ali falou que ali ninguém ia entrar para pregar o evangelho. Então eles se ofereceram para trabalhar ali como escravos, certo? Eles ofereceram para ir como escravos, para viver o resto da vida deles ali, sem poder voltar mais para sua casa. Então, é isso que fica marcante, né? Aqueles jovens moravianos, eles, com o compromisso de querer salvar aquelas almas, né? Eles se oferecem para irem como escravos, com a possibilidade de nunca mais voltar para sua nação. E eles aceitaram esse desafio. Tá ok? E conta a história que para a ida deles para essa ilha, eles mesmos custearam o preço, enfim. Tá ok? Então isso ficou marcante. E o William Carey aqui, que o Maurício, né, me fez lembrar aqui, ele se converte nesse momento e se torna, né, um grande missionário também. Maravilha. Está aqui a irmã Betânia, né? Pai do Senhor, irmã Betânia, Deus abençoe sua vida aí, amém? Então vamos prosseguir aí, tá ok? Vamos lá. Então o tópico aí do tópico 2, né? Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Então vamos lá. A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, né? Mas especialmente depois da Reforma Protestante. O que importa é a compreensão do assunto à luz da Bíblia, né? Vamos lá. Então a nossa teologia. A nossa teologia é pentecostal, tá, gente? Vem diretamente das Escrituras Sagradas, sem intermediação de teólogos da Reforma Protestante. Então, importante destacarmos aqui, tá? Falar um pouquinho da nossa teologia, né? A nossa teologia é pentecostal, certo? Vem diretamente das Escrituras Sagradas, então a nossa fonte é sadia, porque ela vem das Escrituras Sagradas, tá? Sem intermediação de teólogos da Reforma Protestante, ok? E aqui a gente vai falar, por que eu estou dizendo isso aqui? Tá? Porque nós vamos falar de um assunto agora, por que Jesus morreu? Tá? Por quem Jesus morreu? Né? Então, Jesus morreu. Aí a gente vai falar assim de dois grupos aqui. A expiação limitada e a expiação ilimitada. Então, os debates giram em torno dessa questão. Na verdade, são debates intermináveis, né? Expiação limitada e expiação ilimitada, tá? Vamos falar aqui da expiação limitada. A expiação limitada, ela trata-se de uma ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas escolhidas, tá? Então, ela trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhidas desde antes da fundação do mundo. É uma visão teológica que, ao nosso ver, equivocada, embora respeitamos, né? Respeitamos a crença, respeitamos a forma com que outras pessoas veem isso, mas nós não temos essa visão.
Então, o que é expiação limitada? É um ensinamento que diz que Jesus morreu, tá? A obra expiatória de Jesus na cruz do Calvário foi apenas para um grupo restrito de pessoas escolhidas, antes da fundação do mundo. Tá? E a expiação ilimitada diz o seguinte: isso significa que Jesus morreu por toda a humanidade. Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo, né? 1 de João 4,14, e não somente algumas pessoas. Então ficou claro aqui por quem Jesus morreu. Jesus morreu para um grupo específico de pessoas ou Jesus morreu pela humanidade, tá? Então, a nossa teologia, tá? Nós defendemos esta causa de que a morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário foi para o mundo, foi para a humanidade. Eu queria citar alguns textos aqui agora, tá? Para os irmãos que confirmam isso aqui, né? Porque falar disso e não citar o texto fica difícil. Então, são alguns textos aí que eu vou apresentar para você aí, ó. Vou começar com Atos 10:43, que fala assim, olha: a estes dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos seus pecados pelo seu nome. Então, observe aqui a palavra todos, tá? Todos esses versículos que eu vou citar aqui vai ter referência a todos, preste atenção nisso. Então, 10:43. João, 1 de João 2:2 vai dizer o seguinte, olha: ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, tá? Prestou atenção no texto aqui? Mas também pelo de todo mundo, tá ok? Então, a ideia que nós tiramos de que a obra expiatória de Cristo foi para a humanidade, foi para todos, baseada nas Escrituras Sagradas, tá ok? Silvana, Matias também está conosco aí, Deus abençoe. Outro texto, Atos 17:30, diz assim, olha: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Ficou claro aí que a salvação está abrangendo todos? Olha, mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Bem claro aí para os irmãos, também. Outro texto, 2 de Pedro 3:9. Esse texto aqui é fantástico. Diz assim, olha: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham ao arrependimento. Você prestou atenção aqui na frase? Quando ele fala, olha só aqui, vou citar de novo: não querendo que alguns se percam. Tá? Se fala de grupo restrito aqui, Deus não quer que alguns se percam, mas senão que todos venham ao arrependimento. Então não é a intenção de Deus perder ninguém, gente. Tá claro aqui para os irmãos? Então nós estamos ensinando aqui, tá? É uma doutrina sadia, é uma doutrina bíblica extraída das Escrituras, tá ok? Eu acho que acabou os textos. E o João, né? João 3,16, que nós consideramos aí o texto áureo da Bíblia, né? E vai dizer o seguinte, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Beleza? Então, citei aqui alguns textos para você que fala aí, então, né? Só recapitulando: expiação limitada, tá? Trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas para um grupo restrito de pessoas escolhidas antes da fundação do mundo. E expiação limitada, que ilimitada, né, que é aquela que nós pregamos, significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade. Beleza? Glória a Deus. Pastor Maurício falou alguma coisa aqui? Não deu para entender. Maurício Alves. Glória a Deus. Aleluia. Prosseguindo então, irmão, com o nosso estudo. Só me informa do tempo aí que eu tô
me perdido aqui na... Não? Então vamos lá. 25 minutos agora. 25, tá ok. Síntese do tópico 2. A expansão da expiação de Cristo é de caráter ilimitado, né? Isto é, Jesus morreu por toda a humanidade. Gente, seria importante aí você procurar esses versículos na Bíblia, né? Se possível, decorá-los, tá? Porque eu imagino que muitas pessoas, às vezes, já se não bastasse o pecado que oprime a elas, né? E de repente pode bater aquele sentimento nela assim, talvez você já deva até ter ouvido alguém falar, acho que eu não mereço salvação, eu sou muito pecador. Jesus não vai olhar para mim, né? Olha as minhas condições. Você já ouviu alguém dizer isso alguma vez? Então, se já não se bastasse isso, né? De que o próprio pecado oprime as pessoas, levando ela a um sentimento que para ela não tem jeito, que não tem mais noção, não tem mais solução. E de repente ela se depara que Jesus, ele morreu só para um grupo específico de pessoas, aí que ela vai se colocar fora mesmo, ela já se coloca fora, né? Porque o pecado lhe oprime e ela acha que não tem direito. Se ela ouvir, né, de que Jesus morreu para um grupo específico de pessoas, aí que ela vai se ausentar mesmo, né? Ela nunca vai achar que ela é aquela pessoa escolhida que Deus. Então é importante gravar esses versículos aí, para que na hora da evangelização, se deparar com pessoas que têm esse sentimento, né, vamos mostrar para ela que a salvação é para todos, né, para todas as pessoas, não importando a posição, raça, né, não importando nada disso, tá ok? Então procure esses textos na Bíblia, procure decorá-los, grave isso aí, porque na hora da evangelização você vai precisar disso aí, ok? Prosseguindo aí, então. Vamos lá. Tópico 3 aí, tá, irmãos? Louvado seja Deus. Tópico 3. A evangelização local e transcultural. O livro de Atos destaca a obra missionária e registra as missões por todos os ângulos e mostra, né, todas as possíveis atividades de um missionário. Atos dos Apóstolos, né, então mostra aí essa missão urbana, né, e transcultural, porque a ordem de Jesus foi essa. Não, antes de ser assunto aos céus, Jesus ele deixa ali uma palavra para os discípulos dizendo o seguinte: olha, não se ausente da cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, tá? E depois ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, ok? Então, aqui fala de missões urbanas, né? Jerusalém, missões urbanas, Judeia, missões urbanas, né? Samaria, missões urbanas, porque era tudo perto ali, tá ok? Mas confins da terra fala em missões transculturais, ou seja, fala de outra cultura, de outros povos, tá ok? Então, a Bíblia, né, logo aqui em Atos já fala dessa missão, transculturais. Interessante que esta ordem dada por Jesus para os discípulos, para os apóstolos, tá? Demorou um pouco para eles entenderem isso aí. Porque a ordem era isso, quando eles foram revestidos de poder. Atos capítulo 2 vai mostrar Deus cumprindo a sua promessa. Tá? Então a ordem era para que não se ausentasse até que do alto fosse revestido de poder e depois eles sairiam. Atos 2 fala que eles receberam a promessa do Espírito Santo, eles foram revestidos de poder, ficou bem nítido ali um sinal de Deus, né? Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, né? Então foi visto um sinal de que eles estavam recebendo esse poder sobre cada um deles, né? E só que eles de primeira mão não saíram, eles ficaram, eles permaneceram ali nas suas regiões. E por que eles ficaram ali? Porque estava bom, a igreja estava crescendo. Pedro pregava, era 3.000 almas que se convertia
próximo sermão, 5.000, a igreja crescendo, Deus operando milagres no meio do povo. Pensa na situação. Então estava bom ali, estava gostoso sair dali, por quê? E aí quando a gente olha para esse texto, essa é a condição de muitas pessoas. Eu saí do meu lugar porque está bom aqui, me instalei aqui, Deus está me abençoando, estou prosperando aqui, por que eu vou sair? Então, de antemão, eles ficaram em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém e não cumpriram esta ordem de Deus. Então, Deus permitiu uma forte perseguição contra a igreja. Tá? Então, nisso que eles começam a fugir agora por causa da perseguição, então eles começam a pregar o evangelho. Né? Felipe, na verdade, Estevão, né, foi o primeiro mártir da igreja, foi morto, apedrejado. Então, a perseguição foi acirrada contra os apóstolos, ok? E falando nisso, né, falando aqui de Felipe, ele estava em Samaria, e Felipe, ele estava ali, podemos dizer assim, no auge da sua carreira aí como um pregador, né? A Bíblia diz que ele pregava, as pessoas se convertiam, Deus estava curando os enfermos, os demônios, né, saíam das pessoas, e ele estava ali no seu auge do ministério, Felipe, em Samaria, fazendo obra extraordinária, e Deus, né, o arrebata lá para uma outra região, porque ali havia um homem, né, um etíope, que vinha voltando, né, da adoração de Jerusalém, estava lendo uma parte das Escrituras e não estava sabendo de quem se tratava aquilo. Então Deus o tira, né, daquele, digamos assim, daquela zona de conforto, né, do meio da multidão, do meio das multidões, e leva-o para o deserto, porque lá havia uma pessoa necessitada. Então o que eu quero dizer com isso, irmãos, é que às vezes nós não podemos deixar esse sentimento bater em nós, que está tudo bom, que está tudo tranquilo. Não. O povo ali não quis a princípio obedecer essa ordem porque estava bom em Jerusalém. Tá? Eles queriam crescer só dentro de Jerusalém. Queriam só crescer ali na sua região, mas a ordem era ir às outras pessoas. Ok? Vamos lá? Maria Elisa Polinário está assistindo. Maravilha, Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Outro tópico aqui. A evangelização é o ato de comunicar boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações, né? Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente uma ação acompanhada de obras sociais. Então, a evangelização, né, é o ato de comunicar boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações, né? O pastor sempre diz aí, né, que tem uma frase, não me lembro de quem citou, mas diz assim, né? Pregue o evangelho, se possível, use palavras, né? Quem? Acho que é Santo Agostinho que ele fala. Se alguém souber aí, põe na tela para nós aí. Né? Então, o evangelho é pregado com palavras, mas também com ações, né? Nós, graças a Deus, nossa igreja aí tem se mobilizado. Bem verdade que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, mas a gente tem feito a nossa parte, né? Nós temos aí os nossos irmãos que trabalham na assistência social, o nosso pastor mesmo com a pastora aí, né? Sempre atendendo quando é solicitado. Pregar em Samaria é o mesmo que pregar para crentes desviados. É verdade, Maurício. Samaria tem toda uma história, né, de como foi formado, né, os samaritanos, né? Que na verdade os samaritanos eram formados de uma mistura de povos, né? Então uma rivalidade entre os judeus e samaritanos até tinha essa finalidade, né? Porque Samaria se tornou, né, um povo de misturas de judeus e não judeus, né? E aí tinha lá as suas culturas, né? Quando o reino foi dividido, Samaria ali se tornou um lugar, né, do centro de adoração idólatra, né, e tal, enfim.
Então, Paulo está destacando que pregar para Samaria é o mesmo que pregar para crente desviado. E pregar para crente desviado, irmão, não é uma tarefa fácil. Porque os caras acham que sabe tudo, não é verdade? Quem já tentou pregar para alguém que está afastado do caminho do Senhor e que acha que conhece as Escrituras e ainda quer debater com você sobre algum assunto? Então, são situações, né, que a gente precisa estar preparados, não é isso? Mas vamos prosseguir aí, tá ok? Então, o ato de comunicar boas novas de salvação a todas as pessoas por meio da evangelização e ação, isso significa testemunhar com ousadia, né, a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada de obras sociais, tá ok? Foi Tiago que disse que se você ver o seu amigo passar necessidade, né, e despedi-lo aí com a paz do Senhor Jesus, que adiantou isso, né? Então, muitas vezes acontece isso, né, irmãos? A pessoa está passando ali, precisando de uma ajuda, não só, né, espiritual, mas material, e cabe a nós, como igreja, então, estender as mãos aí, ok? Vamos lá. Missões. O trabalho do missionário é evangelização entre pessoas, culturas diferentes da nossa, né? Então, o missionário. Interessante quando falamos de missionário, bem verdade que os irmãos já sabem disso, né? Nós não encontramos na Bíblia a palavra missionário, né? Missionário é uma palavra que a gente não acha na Bíblia, mas encontramos um verbo que corresponde, né? Quando nós falamos, na verdade, a palavra apóstolo é o mesmo sentido da palavra missionário, porque a palavra missionário é aquele que é enviado, né? E o apóstolo também traz o mesmo sentido, aquele que é enviado, ok? Então nós não temos a palavra missão, mas temos a palavra apóstolo, que tem o mesmo sentido, só para os irmãos saberem, tá? Então o trabalho do missionário é a evangelização entre pessoas de culturas diferentes, tá? E eu disse aqui no começo, né, que para se trabalhar com missões em países, em culturas diferentes, há uma necessidade de se preparar para isso, certo? Como que se prepara para isso? A pessoa, né, que tem essa chamada, que tem essa vocação, ela terá que passar por uma agência missionária, né, para que o prepare. Mas o desafio é grande porque o tempo passa e o desinteresse das pessoas em missões, se no nosso local, na região local, já as pessoas estão desinteressadas, quanto mais fazer missões, né, em outras nações. Eu costumo conversar com as pessoas da igreja, com os jovens da igreja, né? A gente ministra ali para um grupo de pessoas que a maior parte deles são jovens, e esse dia eu fiz uma pergunta para eles. Qual deles estavam dispostos, né, a ser um missionário, né, em outro país, ou se cada um deles tinha assim um desejo de ir para outro país pregar a palavra do Senhor. Para minha surpresa, né, ninguém se manifestou, né? Ninguém se manifestou. Aí é uma preocupação porque a gente tem que pensar o seguinte: por que não se manifestaram? Será que a informação, como é que tem sido para essas pessoas a informação da obra missionária? Então, se a igreja ela trabalha com isso, certo? Ensinando, preparando, incentivando, né? O que acontece? A pessoa ela cresce dentro do ambiente sabendo a sua responsabilidade. Então, o que ficou claro para mim ali? Talvez não seja assim desinteresse, mas falta de informação. Porque é lamentável, né? A gente só vê, né, na verdade, quando a gente só vê o lado negativo da obra missionária. Acho que as pessoas só têm prazer em falar o lado negativo, mas não falam do lado bom. Qual é o lado bom, pastor? É que você está resgatando, né, vidas do inferno. É que lá é que você está tirando vidas, né, de uma vida de pecado. Então, existe o lado bom da situação, certo? Por exemplo, eu tenho estudado aí no 3 países aí que eu tenho estudado, né? Na verdade, eu tenho feito pesquisa
porque a matéria que eu estudo fala desses 3 lugares aí. Pastor, falando ainda sobre o testemunho cristão, o impacto dos primeiros irmãos era como eles. Mudou aqui. Eles ajudavam os mais carentes, e isso era incomum naquela época. É verdade. Então, o quanto é importante, né, irmãos, essa questão de ajudar o outro aí, ok? Voltando aqui ao raciocínio, acho que eu já até perdi o fio da meada aqui. Sim, lembrei. Então, concernente a esses jovens, né, que não levantou a mão porque não tem uma predisposição, aí eu fiquei pensando, será porque não foram instruídos? Né? Será porque não foram preparados para isso? Então se percebe que hoje pouco se fala sobre missões, como eu disse, em algumas igrejas só uma vez por mês, em outras igrejas nem se fala porque não se tem culto de missões, não se faz culto missionário, não se investe nessa área, né, criando aí como é que eu posso dizer, um simpósio missionário, certo? Trazer para a igreja essas informações. Então, a gente vai criando pessoas dentro da igreja avessa aí a esse assunto, tá ok? Então, esse é o propósito da igreja, irmãos, ensinar, instruir, fortalecer, certo? Para que essa chama, né, pelas almas perdidas aumente o nosso coração aqui onde estamos, mas também, se precisar, possamos sair daqui para ir a outro lugar atender a chamada de Cristo. Que possamos fazer como fez Isaías, né? Isaías, todo mundo já conhece a história de Isaías, né? Deus o purificou, tocou nos seus lábios, tirou ali os seus pecados, o purificou. Agora, a quem eu hei de enviar? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Glória a Deus. Vamos caminhar aí, então. As missões. Então, aqui. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar as estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico, ok? O apóstolo Paulo disse que, sendo livre, se fez servo de todos. Judeus para com judeus, sem lei para com os sem lei, para ganhá-los para Cristo, tá? Então, olha só que interessante aqui. A mensagem é a mesma. É necessário ajustar e adaptar estratégias conforme o costume de cada povo ou grupo étnico, tá ok? Então, Paulo aqui, como um grande estrategista, né, na obra da evangelização. Tem uma outra mensagem aqui, adoravam... Não, é a mesma. A mesma? Tá. Então, veja bem que o apóstolo Paulo se tornou um dos maiores missionários da sua época, né? O maior deles foi Jesus, com certeza. Depois de Jesus, Paulo como um grande missionário. Que, na verdade, foi um grande estrategista na obra da evangelização. Fato é que Paulo, como um grande missionário, ele foi o primeiro aí na verdade, a dar início a missões transculturais. Porque até então, Jerusalém, Samaria, Judéia, era a região onde eles pregavam, certo? Paulo, quando se converte ao Senhor, Deus, quando chama Paulo, ele já se prontifica, então ele é o primeiro, né, a começar a fazer missões transculturais, né? Ele já começa a fazer as suas viagens missionárias e visitar grandes... A estratégia missionária de Paulo era o quê? As grandes cidades, as metrópoles. A visão desse camarada era ampla, certo? A gente vai ver aqui no slide, né, que o propósito dele, então, era a estratégia de Paulo. Não era ficar só ali na sua região, mas ele tinha uma visão ampla, grande cidade, grandes metrópoles. Então ele sai, ele funda uma igreja, né? Ele vai para outro lugar, ele funda um trabalho, ele prepara novos obreiros ali para ficar tomando conta da obra e vai para um lugar, de vez em quando ele volta visitando, enfim. Esse era o apóstolo que era estrategista, né? Então, o que me chama a atenção aqui na atitude de Paulo como um líder religioso não se conformou, né, em ficar preso ali a 4 paredes,
tá? E essa deve ser a nossa missão. Nós precisamos crescer, alargar as nossas tendas, ampliar as nossas tendas, tá ok? Infelizmente, talvez essa não seja a visão de muitos líderes por aí, né? Que às vezes não querem estender o trabalho e às vezes a frase que nós ouvimos é essa, que dá muito trabalho, né? Então, gente, a obra de Deus sempre deu trabalho. E outra coisa que me chama a atenção na vida do apóstolo, em ser um grande estrategista na obra da evangelização, era ele quem financiava as obras missionárias, as viagens missionárias. É lógico que Deus colocou algumas pessoas ali para o ajudar, mas ele fabricava tendas, certo? E com o dinheiro ali do seu trabalho, ele sustentava a obra missionária. Então tem gente que quer ser missionário, mas está esperando, né, alguém para o sustentar. Irmãos, mãos à obra aí, tá certo? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deu para entender aí? Então, Paulo, ele se torna um grande estrategista, e o texto que eu estou lendo, né, 1 Coríntios 9, 19 ao 20. Então o apóstolo diz que, sendo livre, se fez servos de todos, judeus para com judeus, sem lei para os sem lei, para ganhá-los para Cristo. Tá? Então, qual é a estratégia, tá, que você pode executar nos dias que estamos enfrentando, que é o de pandemia, em que as pessoas estão nas suas casas sem poder sair, muitas pessoas, né, já perderam seus entes queridos, enfim, o cenário aí está aí para nós fazermos a nossa parte, ok? Desafio de hoje, isso aqui também é importante, gente, presta atenção, isso aqui é importante. Disse Jesus, Jesus disse, né, o campo é o mundo, né? Jesus mandou pregar tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Isso fala de simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, confinado entre os judeus. Quando Jesus fala que o campo é o mundo, eu queria citar duas coisas aqui que não são campos, tá? O campo não é o templo, porque no templo a conversão, sim ou não? A gente vê pessoas sendo salvas, a gente vê pessoas se convertendo, dentro do templo a gente vê essas coisas. Mas o templo não é o campo missionário, tá? O templo é um lugar, né, em que deve se preparar pessoas para o campo. O outro lugar que não é campo, a outra igreja, tá? Ou seja, pessoas que vêm de outra igreja com carta de mudança, tá? Então isso não é campo, eu não estou ganhando, né, digamos assim. É lógico que é bom receber os irmãos, enfim, mas isso não é crescimento. Há quem diga que isso até não é crescimento. A igreja, quando cresce com membros já crentes de outras igrejas, ela está inchando, ela não está crescendo, correto? Então, duas coisas que não são campo. O templo, embora haja conversão dentro do templo, o templo não é o campo, certo? E outra igreja também não é o campo. E tem pessoas que têm facilidade para pescar no aquário dos outros, né? Ele não prega pro pecador, não prega lá para as pessoas sem Deus, mas ele tem facilidade para pregar para o crente já, tirando o crente da igreja dos outros. Você conhece alguém assim? Então, igreja dos outros não é campo missionário, irmãos. E nem o templo, ainda que aconteça a conversão nele, não é o campo. Pastor, o que é o campo? O campo é o mundo. Mateus 3,38, né? Então, o campo para nós é o mundo, tá? E é uma necessidade urgente. Jesus, ele disse aos discípulos, né? Que a necessidade, dizendo que a obra é grande e poucos são os trabalhadores. Berenice Araújo. Oi? A paz do Senhor, irmã, Deus abençoe, em nome de Jesus. Ela falou assim, conheço. Conhece alguém assim? Conheço. Então vamos lá. Então o campo é o mundo, tá? Fica claro para você aí, tá? Se você conhece alguém que gosta de pescar em aquário, irmãos, tá? Orienta essa pessoa aí, em nome de Jesus, que o campo é o mundo. Se você conhece pessoas que acham que a igreja é o campo, oriente.
A igreja é um lugar, o templo é um lugar onde as pessoas têm que ser preparadas, né, para a obra missionária. Embora aconteça a conversão ali não é o campo, tá? Ficou claro aí? Partindo aí já para o encerramento, tá, irmãos? Síntese do tópico 3. A evangelização local e transcultural é a tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento. Então, gente, grave isso aqui. Qual é a função principal da igreja? Obra da evangelização. Pastor, a minha igreja, a qual faço parte, não está executando. Então, irmãos, tem um conselho para você. Ah, pastor, vou sair dessa igreja. Não, não faça isso, pelo amor de Deus. Seja você, amém? Se você faz parte de uma igreja que não evangeliza, se você faz parte de uma igreja que não cumpre o ID de Jesus, seja você o primeiro a fazer. Outra coisa que me chama a atenção, e era até um pensamento dos morávios, que eles diziam o seguinte: quando eles oravam ao Senhor, eles diziam o seguinte, que eles pudessem ser a resposta para a solução do problema. Amém? Então, tem uma igreja que é mestre em fazer isso, né? Amém? Existem igrejas que fazem isso, né? Então, seja você a resposta da oração, tá? Ah, na minha igreja ninguém faz, então seja você, meu querido. Quem sabe Deus está escolhendo você, né, para fazer o diferencial, contagiar outras pessoas a fazer. Amém? Fato é que esta é a obra principal da igreja. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Infelizmente, tá? Existem igrejas que têm tantos propósitos, que têm tantas prioridades e esquecem aí do verdadeiro propósito, que é a obra da evangelização. Amém? Um tema muito interessante isso aqui. Então, aí partindo aí para a nossa conclusão, tá, irmãos? O seguinte, que diz assim: a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são poder de Deus para a salvação e libertação disponível para a salvação e libertação disponível a todos os povos, tá? Mas a necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova, tá? Então, glória a Deus por isso. A palavra de Deus, ela não se envelhece, tá? E ela tem esse poder de transformar vidas, ok? Benedito Araújo, né? Tem uma igreja que é mestre... já li aqui. Irmãos, para refletir aqui, deixar aqui algumas perguntas aí para você responder, tá ok? Qual o significado da palavra evangelho? Você lembra quando eu falei aqui no comecinho da aula o que significa evangelho? Tá? Então, qual é o significado da palavra evangelho? Tá? Aí já vou citar aqui para você. Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, né? Eu, que significa bem, e Angélia, que significa mensagem, notícia novas, tá ok? Segunda pergunta aqui. Por que a pregação do Evangelho é uma necessidade imperiosa? Porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo. Grave isso, tá, irmãos? O campo não é templo e o campo não é outra igreja, tá? Não pesque em aquário, tá ok? Então, porque não existe salvação sem Jesus e o campo é o mundo, né? E isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização mundial. Outra pergunta aí. Por quem Jesus morreu? Jesus morreu para um grupo específico de pessoas? Ou Jesus morreu por todos os pecadores? Né? Então a gente sabe que Jesus morreu por todos os pecadores. Glória a Deus. Quarta pergunta aí. O que é evangelização? É o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações. Ok, irmãos? O que Jesus fez, Mateus 4:23, e nos mandou que fizéssemos também. O que Jesus fez e mandou que nos fizéssemos também, né? E de pregar o evangelho a toda criatura. O que é trabalho missionário?
O trabalho do missionário é evangelização dentre as pessoas de cultura diferente da nossa, ok? São as perguntinhas básicas aí, tá bem? Então, eu agradeço aos irmãos aí que permaneceu aí assistindo a live, né? Nós iniciamos aí, eu tentei usar um aplicativo para mostrar essa tela que eu estou lendo aqui, eu ia mostrar para os irmãos aí, mas acabou que não deu certo, então eu resolvi fazer aqui direto mesmo. Mas eu agradeço a sua atenção, que o Espírito Santo de Deus, tá? Nos capacite para que não deixe esse amor, né, pelas almas perdidas se esfriar. Lembrando os irmãos que o pastor Samuel não entrou na live hoje porque ele está tendo uma reunião agora, né, com um grupo de pastores e por isso ele não entrou na live, tá ok, irmãos? Um ótimo domingo a todos, às 18 horas. Às 18 horas nós temos aí o culto também online, né? Então não perca. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Com o nosso lema, vitória, poder e glória. Amém.